Imagine um navio solitário atravessando um mar revolto. A tempestade ruge, as ondas se erguem como muralhas, e o céu parece esquecer de ser azul. Mas dentro daquele navio há uma chama acesa. Não há do medo, mas há da serenidade de quem sabe que o caos não é eterno, e que por mais forte que sopre o vento, quem governa o leme é você. Se você já viveu perdas, recomeços, silêncios profundos e aqueles dias em que tudo pareceu fugir do controle, este vídeo é para você. Aos 50, 60, 70 anos, não estamos mais buscando aplausos, mas clareza. Não corremos atrás de promessas vazias, mas de uma paz que não dependa das circunstâncias. É tempo de escutar a alma, com coragem e verdade. Neste vídeo, você vai descobrir 12 meditações estoicas para fortalecer a resiliência e cultivar a sabedoria interior. Cada lição é um espelho, às vezes suave, outras vezes severo, onde você poderá se ver com honestidade, firmeza e ternura. Vamos caminhar juntos por ideias que resistiram ao tempo, que confortaram imperadores, libertaram escravos, e hoje podem renovar sua forma de viver. Mas antes de começarmos, quero te propor um gesto de presença e compromisso. Clique no botão de inscrever-se aqui abaixo. Isso não é apenas um clique. É uma escolha por nutrir sua mente com conteúdos que te fortalecem. Se você sentir valor neste vídeo, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa de luz hoje, e comente ao final. Hoje fortaleço minha mente e cultivo minha sabedoria. Sou estoico. Ative também o sininho. Não para receber notificações apenas, mas para lembrar que toda jornada de transformação começa com um pequeno passo. Porque o mundo talvez nunca se acalme, mas você pode aprender a andar em meio à tempestade com olhos abertos, coração firme e mente em paz. Vamos juntos. Leção 1: o poder de resistir. Imagine um ferro bruto sendo lançado ao fogo. As chamas o cercam, o calor o desafia. A cada batida do martelo, ele muda de forma. Não se quebra, ele se torna mais forte. Assim é a alma estoica. Não nasce feita, é forjada no calor da vida. Resistir não é fechar os olhos ao sofrimento. É mantê-los abertos enquanto o mundo se desmancha à sua volta. Ainda assim, permanecer em pé. Não como uma rocha fria, mas como o aço que foi aquecido, dobrado, testado. E por isso, tornou-se inquebrantável. Os estoicos entenderam algo que muitos esquecem. A verdadeira liberdade não está em controlar o mundo, mas em dominar a mente com a qual o enfrentamos. Você pode não ter controle sobre a doença, o envelhecimento, a opinião dos outros ou a passagem do tempo. Mas você pode escolher como vai reagir diante de cada um desses ventos contrários. Não é à toa que, com a maturidade, aprendemos a silenciar gritos e escutar melhor o que importa. Resistir, depois dos 50, é muitas vezes um ato de elegância interior. É não se desesperar por aquilo que escapa das mãos. É saber o que vale sua energia e o que apenas consome sua paz. Você pode controlar seu esforço, sua atitude, suas decisões. O restante é mar. E você é o navegador. Muitos sofrem porque se debatem contra ondas que não podem mudar. Os estoicos diriam: solte. Não como quem desiste, mas como quem se liberta. Ao parar de querer controlar o incontrolável, você recupera a força para cuidar daquilo que está ao seu alcance. Sua calma, sua postura, sua integridade. Resistir também é aceitar a dor como parte do caminho, não como sentença. É sentir o que precisa ser sentido. Tristeza, raiva, medo, sem se deixar dominar por isso. A dor pode até bater a porta, mas não precisa morar na sua casa. Marco Aurélio escreveu: o que se interpõe no caminho, torna-se o caminho. Essa é a chave. Cada dificuldade pode se tornar um solo fértil para a transformação. Cada crítica, uma aula de humildade. Cada perda, uma revelação do que realmente importa. Você não é o que te acontece. Você é o que faz com o que te acontece. E essa construção é diária. A cada vez que você escolhe não reagir com raiva, você treina seu domínio.
A cada gesto de gratidão, mesmo em meio ao luto ou ao cansaço, você fortalece sua clareza. A cada decisão silenciosa de manter a integridade, mesmo sem aplausos, você se torna mais inteiro. O estoico não busca aplauso. Ele busca firmeza. E essa firmeza nasce no cotidiano, no modo como você se fala, na forma como interpreta os acontecimentos, na escolha de responder em vez de apenas reagir. Resistir, enfim, não é endurecer-se até se tornar pedra. É aprofundar-se até se tornar raiz. E quem tem raízes profundas, não cai com qualquer vento. Se isso ressoou em você, escreva nos comentários. Hoje eu escolho resistir com sabedoria. Eu sou aço, não pedra. Que essa frase não seja apenas palavras, que seja uma prática, uma presença, um começo. Vamos continuar? Leção 2. Memento mori. Lembrar da morte. Imagine um relógio de areia. Grão por grão, o tempo escorre de forma silenciosa, mas constante. Você pode virar o rosto, ignorar o movimento, fingir que não vê, mas ele não para. A areia continua caindo. E um dia, ela se esgota. Os estoicos não tinham medo da morte. Eles a observavam com firmeza, quase com reverência. Não para invocá-la, mas para compreender melhor a vida. Enquanto muitos fogem desse pensamento, os sábios antigos o encaravam como um espelho honesto, o único que jamais mente. Lembrar que vamos morrer não é um convite à tristeza, é um chamado à consciência. Porque só quem reconhece a finitude, começa de fato a valorizar o agora. A manhã tranquila, o sabor do café, o silêncio ao lado de alguém querido, um gesto de gentileza inesperado. Tudo isso se torna sagrado quando você entende que pode ser a última vez. A morte não é uma tragédia, é uma verdade universal. Negá-la é desperdiçar a chance de viver com plenitude. Ao invés de correr do fim, os estoicos aprendiam a viver olhando para ele, como quem sabe que o tempo não se negocia. A consciência da morte não paralisa, desperta. Ela nos lembra que não vale a pena adiar abraços, calar sentimentos sinceros, protelar conversas necessárias ou sufocar sonhos por medo ou conveniência. Saber que o tempo é finito é o que dá urgência ao essencial. Talvez por isso, tantos chegam aos 50 ou 60 e percebem: a vida é curta demais para ser levada no piloto automático. Já não há tempo a perder com ressentimentos, com aparências, como que não edifica. Há um tipo de sabedoria que só nasce com a maturidade. E ela floresce justamente quando nos lembramos que não somos eternos. Meditar sobre a morte é, paradoxalmente, um dos atos mais vivos que se pode fazer. É tirar o véu da distração e olhar com clareza. O que estou fazendo com meu tempo? Estou vivendo como quem sabe que o tempo acaba? Ou estou apenas esperando algo que talvez nunca venha? Os estoicos escreviam sobre isso não para alimentar o medo, mas para encontrar propósito. Quando você caminha com a morte como conselheira, aprende a medir seus dias não em quantidade, mas em qualidade. E cada gesto, cada palavra, cada silêncio, torna-se uma escolha consciente. A morte não é o fim de tudo, mas é o fim do tempo que você tem para ser quem você deseja ser. E isso, por si só, já deveria bastar para despertar. Se esta reflexão tocou algo em você, escreva nos comentários. Hoje lembro que vou morrer, e escolho viver com mais verdade e presença. Porque lembrar que tudo termina é o que nos convida a começar de verdade. Leção 3. A disciplina do desejo. Imagine um jarro de barro sendo preenchido gota a gota. Se você não souber quando parar, ele transborda, racha, se quebra. Assim também são os desejos. Quando deixados sem medida, sem direção, acabam nos rompendo por dentro. Vivemos em um mundo que nos ensina desde cedo que felicidade é sinônimo de conquista. Conquiste mais status, mais bens, mais beleza, mais atenção. Mas os estoicos, com a sabedoria silenciosa dos que já olharam além da superfície, ensinaram algo radicalmente oposto. Aprenda a querer menos. Aos 50, 60, 70 anos, muitos percebem algo que os jovens raramente enxergam.
que a paz não mora no que você ainda não tem, mas no que você já é capaz de valorizar agora. Aquilo que ninguém pode te tirar: sua coerência, sua serenidade, sua escolha de viver com virtude. A disciplina do desejo não é repressão, é liberdade. Não é fechar os olhos para o que é belo ou prazeroso. É aprender a não ser escravo daquilo que está fora do seu controle. Desejar com sabedoria é desejar apenas o que depende de você. Sua atitude, seu caráter, sua presença. Os desejos mal direcionados são como anzóis invisíveis. Você os segue acreditando que encontrará plenitude, mas acaba apenas mais distante de si mesmo. A cada quando eu conseguir isso, quando me reconhecerem, quando tudo se alinhar, você adia a própria paz. Não se trata de não sonhar. Trata-se de sonhar com o que é seu por direito interior. Integridade, clareza, dignidade. Desejar ser alguém em quem você mesmo confia. Desejar viver de modo que sua consciência não precise de justificativas. Sêneca dizia: pobre não é quem tem pouco, mas quem precisa de muito. E talvez, depois de tantas décadas de vida, você tenha percebido que o excesso cansa, que a simplicidade acalma, que o essencial, muitas vezes, cabe num olhar sincero, numa conversa honesta, num silêncio confortável. A disciplina do desejo é essa arte de desatar os nós que te amarram ao que não importa, de soltar os pesos desnecessários, de escolher, com leveza, o que é suficiente. Porque quando você aprende a querer menos, descobre algo extraordinário. Você já tem mais do que imaginava. Se isso fez sentido para você, escreva nos comentários. Hoje escolho desejar menos e viver mais. Porque a verdadeira abundância começa no instante em que você para de medir a vida pelo que falta e passa a orá-la pelo que já existe. Leção 4. Domine suas emoções. Imagine um rio caudaloso, recém-alimentado pelas chuvas. Suas águas correm com força, turvas, imprevisíveis. Se você tenta represá-lo à força, ele transborda. Se ignora sua existência, ele te arrasta. Mas se você aprende a navegar com ele, a observar sua correnteza, pode atravessar até mesmo os trechos mais perigosos. Assim são as emoções. Nos ensinaram, muitas vezes, que ser forte é não sentir, que engolir o choro é maturidade, que esconder a raiva é civilidade, que ignorar a tristeza é sabedoria. Mas os estoicos não acreditavam nisso. Para eles, dominar as emoções não era calá-las, era entendê-las. Sentir não é fraqueza. Reprimir não é força. A verdadeira força emocional nasce quando você é capaz de sentir profundamente, mas agir com lucidez. Quando você ouve sua raiva sem se tornar violento. Quando acolhe sua tristeza sem se afundar nela. Quando sente medo, mas escolhe ainda assim avançar. Aos 50 ou 60 anos, muitos já entenderam que negar o que se sente é apenas uma forma de adiar o colapso. Que sufocar emoções não as apaga, apenas as empurra para dentro, onde fermentam em silêncio. O autocontrole verdadeiro é aquele que surge do autoconhecimento, não da negação. As emoções são mensageiras. Elas não estão aqui para mandar em você, mas para sinalizar algo. A raiva mostra onde há limites violados. O medo revela o que valorizamos. A tristeza indica perdas, mas nenhuma delas precisa sentar-se no volante da sua vida. Você pode respirar fundo e dizer: estou sentindo isso, mas não vou agir a partir disso. Só essa pequena pausa já transforma a história. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. E é nesse espaço que mora a liberdade estoica. Marco Aurélio escrevia todas as noites para compreender seus próprios impulsos, não para abafá-los. Essa escrita era seu escudo e sua bússola. Porque quem lidera suas emoções pode liderar qualquer tempestade. Controlar não é endurecer. É suavizar com consciência. É não agir por impulso. É escolher, não reagir. É construir uma ponte entre o que você sente e o que você quer se tornar. Se essa reflexão falou com você, escreva nos comentários. Hoje escolho sentir com consciência e agir com sabedoria.
Porque o verdadeiro domínio emocional não é frieza. É compaixão em estado maduro. É poder sentir tudo, sem fazer de tudo. Leção 5. Crescer no caos. Pense em um solo seco, rachado pelo sol. À primeira vista, parece morto, estéril, abandonado. Mas basta a chegada da chuva para que a vida brote, inesperada, silenciosa e firme. Assim também é a alma humana diante do caos. O que parece destruição pode ser, na verdade, o início de uma nova estação de crescimento. Os estoicos compreendiam o caos não como um inimigo, mas como um treinador severo, alguém que não poupa esforços para nos fortalecer. Eles sabiam que as grandes virtudes não se revelam na calmaria, mas nas tempestades. Não é difícil ser justo quando tudo vai bem. O verdadeiro caráter se mostra quando o mundo desmorona à nossa volta. Quantas vezes, ao longo da vida, você já foi empurrado para situações que não escolheu? Uma perda, uma doença, uma traição, um fim inesperado. E, no início, tudo parece ruir. Mas depois, com o tempo e com coragem, você percebe que algo mudou. Que havia uma força em você que ainda não conhecia. Que havia sabedoria escondida na dor. Crescer no caos não é negar o sofrimento. É atravessá-lo com olhos abertos. É cair de joelhos se for preciso, mas não permanecer ali. É levantar mais lúcido, mais firme, mais inteiro. O caos não precisa ser um castigo. Pode ser um chamado para amadurecer, para rever prioridades, para deixar para trás o que já não serve. Os estoicos praticavam uma técnica chamada premeditatio malorum, a meditação antecipada dos males. Eles imaginavam, com realismo, as piores situações que poderiam enfrentar, não para viver com medo, mas para se prepararem internamente. Porque sabiam que a vida não segue roteiro. E que, quando se está pronto para perder tudo, o que se tem passa a ser apreciado de verdade. Depois dos 50, essa prática se torna ainda mais valiosa. A maturidade traz a consciência de que a estabilidade é frágil, que tudo pode mudar de um dia para o outro. E, ao invés de nos desesperarmos com essa verdade, podemos acolhê-la como libertação. Como um lembrete de que o que realmente importa é quem somos diante do imprevisto. O caos é inevitável, mas o colapso não é obrigatório. Você pode escolher crescer. Pode escolher tornar-se antifrágil. Alguém que, ao invés de se quebrar com os golpes da vida, se fortalece com eles. Como um osso que se calcifica mais firme onde antes havia fratura. Como uma alma que amadurece justamente onde um dia sangrou. Se isso falou com você, escreva nos comentários. Hoje escolho crescer no caos, com firmeza e dignidade. Porque o caos é parte da vida. Mas quem aprende a crescer dentro dele, já descobriu o segredo da verdadeira força. Leção 6. A virtude como caminho. Imagine uma estrada antiga, de pedras irregulares, ladeada por árvores que testemunham o tempo. É uma trilha que poucos escolhem, porque não leva diretamente ao sucesso, nem promete reconhecimento imediato. Mas quem a percorre, dia após dia, descobre algo que os atalhos nunca oferecem, mas com a própria consciência. A virtude, para os estoicos, não era um troféu. Não era um prêmio dado a quem se comportasse bem diante dos outros. A virtude era o próprio caminho, silencioso, constante, muitas vezes solitário. Era fazer o que é certo, não porque alguém está olhando, mas porque a alma exige. Vivemos em uma sociedade que celebra resultados, não princípios, que aplaude quem chega longe, mesmo que tenha se perdido de si no trajeto. Mas os estoicos não se impressionavam com fama ou fortuna. Para eles, o verdadeiro triunfo era de quem conseguia manter a integridade mesmo nos momentos em que tudo convidava à traição dos próprios valores. Aos 50, 60 ou 70 anos, essa lição se torna ainda mais clara. Porque já vimos de perto o preço da incoerência. Já testemunhamos sorrisos falsos, vitórias ocas, conquistas que vêm com gosto amargo. E aprendemos, muitas vezes da forma mais dura,
que trair a si mesmo é o único fracasso que realmente machuca. Ser virtuoso não é ser perfeito. É escolher, dia após dia, mesmo diante das falhas, o caminho da retidão. É optar pela compaixão quando a raiva seria mais fácil. É manter a palavra, mesmo que ninguém cobre. É tratar bem a quem não pode te oferecer nada em troca. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso de seu tempo, escrevia para si mesmo à noite, não para que os outros vissem, mas para lembrar quem ele queria ser. Ele não buscava parecer virtuoso. Ele buscava ser, porque sabia que, quando o ruído do mundo cessasse, só restaria uma pergunta: eu fui fiel a mim mesmo? A virtude não garante aplausos, mas garante algo mais raro: a serenidade de deitar a cabeça no travesseiro em paz. A dignidade de olhar no espelho e reconhecer quem você é. E a certeza de que, mesmo que tudo passe, o que foi construído com verdade permanece. Se essa lição ecoou em você, escreva nos comentários. Hoje escolho viver com virtude, mesmo que ninguém veja. Porque o mundo não precisa apenas de vencedores. Precisa de pessoas que, mesmo em silêncio, escolhem todos os dias caminhar com integridade. Leção 7. O valor da aceitação. Imagine que você está diante do mar, em um dia de vento forte. As ondas se levantam, batem nos rochedos, mudam de direção sem aviso. Você pode gritar contra o mar, pode amaldiçoar o vento, pode tentar conter as águas com as mãos, ou pode simplesmente aceitar que o mar é assim, e aprender a navegar. A aceitação, no estoicismo, não é passividade, é lucidez. É o reconhecimento corajoso da realidade, tal como ela é, sem máscaras, sem ilusões, sem brigas com o que não pode ser mudado. Aceitar é parar de gastar energia lutando contra fatos e começar a usá-la para transformações possíveis. Aos 50, 60 ou 70 anos, não é raro carregarmos cicatrizes de batalhas travadas em vão, resistências que nos exauriram, perdas que nunca quisemos aceitar, mudanças que combatemos como inimigas. E um dia, cansados, percebemos: a vida sempre teve o seu curso. E talvez a nossa força esteja em aprender a fluir com ela, sem perder o que somos. Aceitar não é dizer que está tudo bem. É dizer, isso é. E a partir dessa clareza, escolher o que pode ser feito. Quando você aceita o que está além do seu controle, uma perda, uma enfermidade, uma injustiça, abre um espaço interior para agir com mais serenidade e propósito. Os estoicos não se resignavam. Eles se libertavam. Eles sabiam que lutar contra o que é imutável é como remar contra uma correnteza sem fim. E que, quando você para de resistir ao inevitável, pode finalmente colocar seus pés no chão firme do presente. Marco Aurélio dizia: ame tudo o que te acontece. Não porque tudo é belo, mas porque tudo é parte do caminho. O amor estoico não é romântico, é maduro. É o amor de quem olha para a realidade com respeito e coragem, e diz: eu não escolhi isso, mas escolho o que vou fazer com isso. Aceitar é abandonar o orgulho de querer que tudo se encaixe na nossa vontade. É deixar de exigir que o mundo nos obedeça. E é descobrir, com surpresa, que ao fazer isso, surge uma paz nova. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da reconciliação com o que é. Se essa reflexão tocou algo em você, escreva nos comentários. Hoje escolho aceitar o que não posso mudar e agir com sabedoria sobre o que posso. Porque a aceitação não é rendição. É o primeiro passo para uma liberdade real. Leção 8. Mude sua forma de pensar. Imagine que você está usando um par de óculos com lentes escuras. O mundo à sua volta parece sombrio, distorcido, pesado. Mas então, você tira os óculos e percebe que a luz estava ali o tempo todo. Não era o mundo que estava escuro. Era a forma como você o via. Assim são nossos pensamentos. O que mais nos fere, muitas vezes, não é o que acontece, mas a história que contamos sobre o que acontece. Não é a perda em si, mas a crença de que ela nos define. Não é a crítica que dói, mas o valor que damos a ela.
Os estoicos chamavam isso de julgamento. Ensinavam que ele é a raiz do sofrimento desnecessário. Duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação. Uma se revolta, outra cresce. A diferença não está nos fatos, mas no modo como interpretam o que vivem. E essa interpretação, essa narrativa interna, é sua. Você pode mudá-la. Aos 50, 60 anos, começamos a perceber quantas vezes sofremos por antecipação, por suposições, por padrões que repetimos sem questionar. Pensamentos antigos, herdados, automáticos, como trilhas gastas em uma floresta que nem sabemos mais por que seguimos. Mas a mente é como um jardim. Se você não escolher o que plantar, ela será tomada por ervas daninhas. Mudar a forma de pensar é escolher, conscientemente, que tipo de ideias você quer cultivar. É parar de acreditar em tudo o que você pensa, só porque o pensou. Epicteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Essa frase, quando realmente compreendida, muda vidas, porque revela que há sempre um espaço de liberdade entre o que ocorre e como você escolhe ver. Você pode olhar uma dificuldade e chamá-la de castigo, ou de lição. Pode ver um erro e chamá-lo de fracasso, ou de crescimento. Pode viver um não e transformá-lo em direção, não em rejeição. Isso não é auto-engano. É maturidade emocional. É o reconhecimento de que seus pensamentos moldam sua realidade mais do que os fatos em si. E que mudar a forma de pensar é, talvez, o primeiro passo para mudar a forma de viver. Se essa lição ressoou em você, escreva nos comentários. Hoje escolho mudar minha mente, e com ela, meu mundo interior. Porque a verdadeira liberdade não começa com mudanças lá fora, mas com uma decisão silenciosa aqui dentro. Leção 9. Encontre clareza no silêncio. Imagine um lago calmo ao amanhecer. A água espelha o céu com perfeição. Mas basta uma pedra, um ruído, um passo apressado, e a superfície se agita, distorce, confunde. Assim é a mente. Quando agitada, perde a clareza. Quando silenciada, reflete a verdade. Vivemos cercados por barulhos. Vozes, notificações, promessas urgentes, opiniões de todos os lados. E, nesse tumulto cotidiano, muitas vezes esquecemos de escutar a única voz que realmente importa. A nossa. Mas o silêncio, o verdadeiro, o profundo, não é a ausência de som. É presença total. Os estoicos sabiam que, para ouvir a sabedoria interior, era preciso se afastar do ruído exterior. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia em silêncio todas as noites. Não para os outros, mas para si. Era ali, no espaço calmo entre os pensamentos, que ele reencontrava seu centro. Com o tempo, aprendemos que não é a multidão que nos afasta de nós mesmos. É o hábito de fugir do silêncio, porque nele mora o espelho mais honesto. É nele que emergem as perguntas que evitamos, as dores que anestesiamos, os desejos que fingimos não ter. Aos 50, 60 anos, muitos de nós sentimos um chamado natural à introspecção. Não como fuga, mas como reencontro. Percebemos que a correria constante já não faz sentido. Que há mais sabedoria no momento de pausa do que em 1000 compromissos. Estar sozinho não é o problema. O difícil é estar consigo mesmo. Mas é exatamente ali que se revela o que precisa ser visto. Quais são as feridas ainda abertas? Quais são as escolhas que precisam ser revistas? O que ficou para trás e o que ainda pulsa dentro? O silêncio não responde tudo, mas aponta para onde você precisa olhar. Ele é um templo, não um vazio. É nele que a mente descansa e o coração se alinha. É nele que nasce a clareza que nos permite viver com mais consciência. Você não precisa se isolar do mundo. Basta escolher momentos para se desconectar do barulho, desligar o telefone, caminhar sem pressa, respirar fundo e simplesmente perguntar: o que estou sentindo agora? O que estou evitando? Porque no silêncio, o essencial se revela. E você descobre que a paz que tanto busca fora, já estava com você o tempo todo, apenas esperando que você se calasse o suficiente para ouvi-la.
Se isso falou com sua alma, escreva nos comentários. Hoje escolho o silêncio como meu templo, e nele encontro clareza. Porque quem aprende a silenciar por dentro, nunca mais se perde no barulho do mundo. Leção 10. Agradeça o difícil. Imagine uma pedra sendo polida pela água. Ela não escolheu estar ali. Não pediu pelas ondas, nem pelas correntezas. Mas, com o tempo, aquilo que parecia apenas desgaste se transforma em beleza. A aspereza vira forma. O atrito vira brilho. Assim também somos nós diante das dificuldades. Dar graças pelo que é fácil é natural. Um bom dia, uma boa notícia, um encontro feliz. Todos nós sabemos sorrir para essas bênçãos. Mas os estoicos propunham um desafio maior. E se você aprendesse a agradecer também pelo que dói? Não como quem romantiza o sofrimento, mas como quem reconhece nele um mestre disfarçado. A vida, com frequência, nos entrega pacotes mal embrulhados, perdas inesperadas, mudanças bruscas, silêncios que machucam. Mas é nesses momentos que a alma é convidada a crescer. Não porque o sofrimento seja nobre em si, mas porque ele nos obriga a olhar de frente para partes de nós que estavam adormecidas. Aos 50, 60 anos, já tivemos nossos invernos. Já enterramos sonhos, relações, versões antigas de nós mesmos. E talvez hoje, ao olhar para trás, possamos perceber: aquelas dores que pensávamos insuportáveis nos transformaram. Nos ensinaram a paciência, a humildade, a compaixão. A gratidão estoica é diferente da gratidão comum. Ela não espera que tudo esteja bem. Ela age mesmo quando tudo parece estar em ruínas. É uma escolha corajosa. Um olhar que busca sentido em meio à escuridão. Um reconhecimento de que, mesmo nas noites mais longas, ainda há algo que podemos aprender. Quando você agradece pelo que foi difícil, não está dizendo que gostou. Está dizendo: eu sobrevivi. Eu cresci. Eu encontrei algo valioso onde só parecia haver dor. E isso, por si só, já é uma forma de vitória. Essa gratidão profunda transforma tudo. O que antes era lamento vira aprendizado. O que era peso vira sabedoria. Você não esquece o que sofreu, mas já não sofre do mesmo jeito. Porque agora você sabe o que aquilo te deu. Se essa ideia tocou seu coração, escreva nos comentários. Hoje agradeço o difícil, porque ele me moldou em quem sou. Porque quem aprende a agradecer mesmo pela tempestade, já carrega o sol dentro de si. Leção 11. AJ como se já fosse sábio. Imagine um ator que pisa no palco pela primeira vez. Ele ainda não decorou todas as falas, ainda sente o frio na barriga, ainda duvida da própria presença. Mas, mesmo assim, entra em cena. Ele não espera estar pronto para começar. Ele começa, e se torna pronto ao longo do caminho. A sabedoria, no estoicismo, não é um prêmio para quem leu os livros certos, viveu sem falhas ou acumulou respostas. A sabedoria é uma prática, um hábito, uma forma de estar no mundo. Não se trata de parecer sábio, mas de agir, ainda que em silêncio, como alguém que já entendeu o que importa. Muitos esperam por um sinal, por mais tempo, por mais clareza. Dizem, um dia, quando eu for mais seguro, quando eu souber mais, quando eu estiver pronto. Mas os estoicos propõem algo diferente. Haja agora, como se você já fosse a pessoa que deseja ser. Não porque você é perfeito, mas porque decidiu caminhar com intenção. Aos 50, 60, 70 anos, você já sabe disso intuitivamente. Já aprendeu que o tempo não espera, que a vida não pausa para que você se prepare eternamente. E que, muitas vezes, as melhores decisões foram aquelas tomadas com humildade, mas também com coragem. Agir como sábio não é ter todas as respostas. É saber fazer uma pausa antes de reagir. É ouvir mais do que falar. É escolher a justiça mesmo quando ela não favorece você. É dizer a verdade sem ferir. É corrigir-se sem se punir. E acolher os próprios erros sem deixar que eles definam quem você é. Marco Aurélio, em sua velhice, ainda escrevia para si com humildade.
Fui justo hoje? Dominei meu ego? Fui íntegro? Ele era imperador, mas nunca deixou de ser aprendiz. Porque o verdadeiro sábio não é o que se acha pronto, é o que, mesmo cansado, continua tentando ser melhor. Viver cada dia como uma obra completa não é poesia, é propósito. É não deixar que este dia, o único que temos garantido, passe sem intenção. Porque mesmo que você não possa mudar o mundo, pode mudar a maneira como caminha nele. E isso já é o bastante. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Hoje escolho agir com sabedoria, mesmo sem me sentir pronto. Porque a sabedoria não chega no fim. Ela nasce no instante em que você decide começar a vivê-la. Leção 12. A coragem de ser você. Imagine uma árvore no alto de uma colina. O vento sopra forte, as estações mudam, os pássaros vêm e vão. E mesmo assim, ela permanece. Não tenta ser outra. Não dobra para agradar. Não muda suas raízes para caber em nenhum molde. Ela apenas, inteira, firme, silenciosamente autêntica. Ser você mesmo, no mundo de hoje, exige coragem. Uma coragem que não grita, mas resiste. Uma coragem que não confronta com agressividade, mas se sustenta com integridade. Os estoicos não usavam a palavra autenticidade, mas viviam seus princípios como quem sabe que a maior fidelidade é a que se tem consigo mesmo. Aos 50, 60 anos, muitos percebem que passaram boa parte da vida tentando agradar, se ajustar, caber. Que moldaram seus gestos, silenciaram opiniões, esconderam vulnerabilidades, tudo para pertencer. Mas o preço disso, com o tempo, se revela: o vazio de não se reconhecer mais ao espelho. A coragem de ser você não está em bater no peito e dizer eu sou assim mesmo. Está em se perguntar com sinceridade: quem sou quando ninguém está olhando? Está em sustentar valores, mesmo quando o mundo empurra para longe deles. Está em dizer não, quando todo o corpo treme para agradar com um sim. Epicteto dizia: aquilo que é verdadeiramente seu, sua mente, sua vontade, seu julgamento, ninguém pode tirar. E é nesse território sagrado que mora a sua liberdade. Porque quando você se alinha com quem realmente é, descobre que não precisa provar nada a ninguém. Autenticidade não é rigidez. É coerência. É ser flexível sem se quebrar. É mudar, sim, mas sem trair sua essência. É saber quem você quer ser, mesmo que o mundo não aplauda, escolher esse caminho com serenidade. Marco Aurélio escreveu: não perca mais tempo discutindo sobre como deve ser uma boa pessoa. Seja uma. E talvez essa seja a lição final de todas. Você não precisa se justificar, se explicar, se esconder. Precisa apenas viver com verdade. Porque o que vem do coração não precisa de legenda. Se essas palavras tocaram o que há de mais íntimo em você, escreva nos comentários. Hoje escolho a coragem de ser quem sou, sem disfarces, sem medo, com dignidade. Porque em um tempo de máscaras, ser autêntico é mais que liberdade. É revolução. Você chegou até aqui. E isso, por si só, já diz muito. Significa que há em você uma vontade sincera de viver com mais presença. Que, talvez em meio ao barulho do mundo, você esteja buscando aquilo que realmente importa. Paz interior, clareza, força silenciosa. As 12 lições que você ouviu não são receitas prontas. São sementes. Algumas talvez germinem hoje. Outras só daqui a um tempo. Mas todas têm o mesmo propósito. Lembrar você de que a sabedoria não está lá fora. Está em como você escolhe caminhar por dentro. Resistir com firmeza. Aceitar com lucidez. Sentir com consciência. Crescer com dignidade. Escolher a virtude. Agradecer até pelo que machuca. Agir como quem já entendeu o essencial. E, acima de tudo, ter coragem de ser quem você é, não por orgulho, mas por respeito próprio. A vida não se torna mais fácil, mas você pode se tornar mais sereno. Não para viver sem dor, mas para não ser definido por ela.
Não para evitar o caos, mas para transformá-lo em chão firme. Porque quando a filosofia desce do livro para a prática, ela deixa de ser conceito e passa a ser alicerce. Se algo neste vídeo tocou sua alma, leve isso com você. Reflita. Compartilhe com quem você ama. E, se sentir que essa jornada pode ser útil para outros corações, deixe seu comentário. Diga o que aprendeu, o que sentiu, o que despertou. E agora, se você ainda não fez isso, inscreva-se no canal Imbatível Estoico. Aqui não oferecemos respostas fáceis, oferecemos perguntas honestas, ideias que atravessaram séculos e continuam vivas porque tocam o que é eterno em nós. Ative as notificações para que o próximo vídeo chegue até você como uma brisa suave entre os dias agitados. Curta, compartilhe, convide alguém para refletir ao seu lado. Porque sabedoria compartilhada não se divide, se multiplica. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de pessoas calmas em meio ao caos, íntegras em meio às máscaras, conscientes em meio à pressa. E talvez tudo comece com um simples gesto: ficar em silêncio, respirar, escolher com intenção e dar o próximo passo, com firmeza, com leveza, com sabedoria. Nos vemos na próxima jornada.